tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 9 de fevereiro de 2013, sábado. O verbete é de número 2563, tem 5 páginas, 49 elogias e 11 máximos. O tema diz repressão sexual, dentro da especialidade sexomatologia. Quem redigiu o verbete é a nossa professora Verônica, que vai aparecer e defender os dados, lá está ela, pelo Skype. Definição: a desrepressão sexual é o conjunto de ações lúcidas e automotivadas, superadoras de bloqueios sexo-chacrais, cronicificados por lavagens cerebrais multimilenares. A eliminação dos bagulhos autopensênicos coibidores da sexualidade sadia, as mini-intoxicações pensênicas, as incoerências pensênicas repressoras da sexualidade, a implantação da autopensenização desrepressora diuturna, a extinção da personagem pudica, o despertar para a comédia humana da Virgem Mãe, a dessacralização da virgindade, o fim da mutilação genital feminina em países africanos, as manifestações contra o apedrejamento de adúlteras, o álcool como pseudo-desrepressor sexual nocivo, a criança sexualmente reprimida pela ignorância familiar, o intermissivista bem-intencionado quanto à assistência, mas negligente quanto à própria sexualidade. Eu li apenas 5 linhas, tem mais de 20 na fatologia. Agora, o afastamento das consciências energívoras sexuais, a desconexão do plug energético milenar, o fim das projeções erotizadas da frequência em bacanais extrafísicos, os paradiagnósticos complementando as auto- e heterodiagnósticos, o afastamento de guias cegos extrafísicos, as reverberações multiexistenciais da repressão sexual medieval e vitoriana. Na argumentologia tem o tópico da taxologia, com a desrepressão sexual, que pode ser classificada em 2 categorias básicas. Na terapeuticologia, o outro tópico está falando sobre o emprego da técnica do sexo diário e do binômio diálogo-desinibição, DD, que podem ser vivenciados de maneira cosmoética, proporcionando ao menos 6 benefícios que ela aqui lista na ordem alfabética. Na remissiologia, nós temos dos 15 verbetes, 5 nós destacamos: autoestigmatização, casal incompleto, evolução energossomática, neopatamar libertário e para-interceptação desassediadora. Frase enfática: a condição da desrepressão sexual, pré-requisito para a sexualidade sadia, é inevitável para a consciência interessada na somaticidade máxima pessoal e na interassistencialidade plena. Você já vivencia cosmoeticamente a condição da desrepressão sexual? Qual proveito evolutivo obtém no atual nível de desrepressão sexual? Eu chamo a atenção que a bibliografia específica tem seis fontes bibliográficas. Agora, a mega análise com João Paulo aqui, são 20 itens. Tabu, pudor, puritanismo, descondicionamento, desrecalcamento, desbloqueio, desinibição, desopressão, desmitificação e libertação. Reeducação, autoestigmatização, afetividade, automaturidade, desassedialidade. Autoconsciencioterapia, anticonflitologia, psicossomatologia, sexossomatologia e fisiologia. Agora, o verbete hoje do dicionário é parapredisposiciologia,
O argumento é autopesquisístico-lógico. Eu chamo a atenção para a pessoa ver com calma o argumentário, que tem 28 itens para a pessoa analisar com calma. Agora, nós temos aí, no verbete do DAC, caracterologia, página 5, o senhor poderia detalhar melhor os itens. 15, feto ectoplásmico. O feto ectoplásmico, depois é o 20 e o 21. Mas feto ectoplásmico é quando a pessoa começa a mexer com muita energia, principalmente no processo de assistência, e ela começa a sentir como se tivesse uma coisa viva entre as mãos dela devido à ectoplasmia. Aquilo é uma semimaterialização, que é o processo ectoplasma. Então a gente chama feto, porque é uma coisa que ainda não constituiu inteiramente. É como se estivesse com uma vida fetal no meio das mãos da pessoa. Agora, no 20º, neurooftalmia, o sampaco sadio e a triscagem denunciando a autoectoplastia, relação com quiasma óptico. O caso todo é o seguinte: o feto ectoplásmico, eu já falei. Agora, o 20º é a neurooftalmia, o sampaco sadio. O sampaco é quando os olhos da pessoa ficam assim com muito mais branco debaixo aí entende? Do processo, a parte branca de baixo. E a pessoa olha assim, ó, ela está com a parte branca no olho. Isso aqui é o sampaco. O sampaco, ele pode ser alguma coisa positiva, mas também pode ser negativo. Nós estamos chamando aqui o sampaco sadio. E isso diz respeito à ectoplastia, que é o quiasma óptico, do jeito que nós estamos falando aí mesmo. Então é um problema que a pessoa tem que ver com calma, para ela ver como é que é. Aqui tem gente que é sampaco, é só olhar e ver que ela olha para você, está tudo branco debaixo do olho assim, a pessoa vai ver. Agora o outro que tem o 21, neurosinalética, o megasinal parapsíquico encefálico. O megasinal parapsíquico encefálico é o seguinte: isso aí é a pessoa que tem que ver qual é o parasinal que ela tem mais sério do ponto de vista mental somático. Então aí é com ela que tem que ver. Esses sinais geralmente têm uma base energética, da energia consciencial. A pessoa tem que estudar para ver como é que fica. Agora, ó, para a nossa professora Verônica, que está no Skype. Fatologia, página 1, segunda linha. De que modo podemos auxiliar o fim da mutilação genital feminina em países africanos, realizada aos milhões ao longo desses anos todos? Eu quero lembrar que são 28 países, a última vez que eu andei estudando, que faz essa mutilação sexual feminina. 28. Então, você pode responder, professora, por favor? Boa tarde a todos. Boa tarde. Incrivelmente, essa primeira pergunta terminou sendo o motivo que talvez mais tenha me motivado a escrever esse verbete. Foram os primeiros banhos de energia que eu tomei, me predispondo a ajudar, vamos dizer assim, já indiretamente, né? Escrevendo esse verbete, aquelas criaturas que viviam naqueles países. As imagens que se pode ver na internet são muito fortes, os textos, as reportagens, é algo que não parece humano, parece realmente subhumano. E como a gente pode ajudar? A gente está fazendo o nosso papel aqui, né? Acho que escrever verbete, pesquisar, né? Eu acho que não existe maldade, existe ignorância, existe doença, psicopatologias, sociopatologias, e com conhecimento e pesquisa, eu acho que é um grande passo. Agora, outra, ainda na fatologia, quinta linha, poderia falar mais sobre o intermissivista bem intencionado quanto à assistência, mas negligente quanto à própria sexualidade? Esse aqui, para quem conhece bem, assim, eu não digo que conheço muito bem a CCCI. Estive em Foz algumas vezes, convivi relativamente pouco, né, pelo menos em Foz, mas o pouco que eu já convivi com a comunidade no Rio, em Salvador, né, que é a minha procedência,
as pessoas que eu conversei, me relacionei, a gente não consegue ver, até mesmo nos professores, um exemplo, vamos dizer assim, a nível desse item, entendeu? O exemplarismo aí muitas vezes falha, né, nas pessoas que estão à frente, vamos dizer assim, da área de pesquisa aí na conscienciologia. Então, não tem como a gente praticar assistência sem dar o exemplo. E negligenciar a própria sexualidade, a própria somaticidade, é uma maneira de a gente estar levando adiante aí bloqueios energéticos, bloqueios sexochacrais e limitando, né, a questão da soltura energossomática, a projeção e limitando a nossa capacidade interassistencial. É o que eu penso. Na Teoriologia, página 2, poderia ampliar as teorias sobre os efeitos colaterais do sexo do médico e filósofo romano Galeno. Isso foi interessante. Foi um achado, eu não consegui isso numa publicação escrita, foi informação retirada de um site na internet e confirmada por alguns outros. E eu achei bastante interessante eu colocar aqui no verbete, porque ele foi um nome de grande abrangência, né? Vamos dizer assim, até a atualidade, o Galeno, e naquela época ele contribuiu, né, vamos dizer assim, para a repressão sexual como médico, como cientista, e a gente consegue entender por aí, se transportar, né, para a época, e ter uma noção de como era a questão da sexualidade na época, né? Achei interessante. Professora, qual a visão que tem da prática sexual diária recomendada no duplismo hetero? Seria alguma rotina útil? Desculpa, da prática o quê? Qual a visão que tem da prática sexual diária recomendada no duplismo hetero? Seria alguma rotina útil? No duplismo heterossexual, é isso? Acho que sim, o processo do sexo diário, a prática do sexo diário. O problema do sexo diário é que é muito difícil arranjar os horários adequados e a vida moderna hoje que não permite isso. Às vezes até o casal quer manter, mas nem sempre se consegue. A verdade nua e crua é essa. Agora, o que você acha aí da história? Pode falar. A gente sempre tem que buscar um ideal, não é isso? E o ideal, talvez, a se perseguir seria realmente a prática diária, né? Um exercício, fazendo parte aí, quem sabe, da nossa agenda de exercícios energéticos, né? Um desbloqueio sexochacral, um exercício também psicossomática, de alivio das tensões, um exercício somático, né? Porque a gente exercita o soma, um exercício da nossa agenda afetiva, porque dá uma proximidade ao casal, seria o ideal, mas como o professor Valdo disse, realmente a questão das priorizações, né, às vezes fica difícil, mas não custa, né, a gente ter como objetivo, para quem sabe um dia, estar exercendo aí essa prática saudável. Como superar o gargalo das fantasias sexuais? Então, não existe uma fórmula pronta, né? Eu acredito que não existe uma fórmula pronta. Cada caso é um caso, cada pessoa tem a sua história sexual, os seus primeiros contatos, né, com o assunto, tanto verbalmente, né, vamos dizer assim, da maneira como foi educado, como o contato somático, né, as primeiras vivências sexuais, tudo isso vai interferir da maneira como você pode administrar a superação dessas fantasias. E um dado importante também é a aula-memória, né? O que é que tem em relação a outras vidas aí que a gente traz, que isso reverbera nas nossas fantasias. Então, uma das coisas que me chamou a atenção, quando eu refleti, aí já não foi fruto de pesquisa, reflexão, sobre a questão da submissão e da possessão.
do papel de passividade, né, o possuída da mulher, o papel de, por exemplo, é um exemplo, né, de dominador do homem. Então a gente se pergunta por quantas vidas, né, a mulher, o homem viveu esse papel e hoje sente dificuldades em superar essa condição e ter uma relação sexual mais equilibrada, né, sem um ser, talvez, um passivo e um ativo, onde os dois atingem o orgasmo, a questão do clímax, e o quanto a gente leva isso para as nossas fantasias, né, do homem ser o dominador ou da mulher em ser a submissa. Então, é só uma das questões a pensar em relação a essa fantasia, a gente buscar o porquê, né, porque aquilo pode ser patológico, né? Isso indica que pode ser realmente patológico, você necessitar de uma fantasia, de criar uma historinha na cabeça para conseguir um grau de excitação que te leve à conclusão do ato. É isso. Gostaria também que comentasse algo sobre as relações homossexuais. Então, as relações homossexuais, a homossexualidade em si, existem várias visões, né? Eu acredito que talvez possa ser uma das explicações, uma adaptação, quem sabe, né, de outras vidas onde a consciência ressomou, né, durante muitas vidas, por exemplo, como mulher, e está tendo uma primeira vida como homem, e ainda está, vamos dizer assim, ligado, né, na sua holomemória relacionado ao seu desejo ao outro sexo. Então, eu acho que não tem como a gente julgar, né, vamos dizer assim, como a só assim julga, certo ou errado, mas tentar entender, tentar ajudar, tentar saber e trazer os porquês, não é isso? O menos doente ajuda o mais doente. Então, a gente poder levar o nosso grau de entendimento sobre essa questão, do ponto de vista multiexistencial e multidimensional, acho que é bastante válido, né? E eu acho que cada um tem que ter a resposta para essa pergunta, né? No caso dos homossexuais, não tem como a gente estereotipar ou encontrar uma resposta única. Por que o sexo é um dos maiores mata-burros que existem? Então, na questão da soltura energossomática, às vezes não chegando nem lá, impedimento para a própria instalação do EV, né? Para quem pratica, para quem persegue, né, um EV bem feito, sente as energias correrem pelo corpo, pelo energossoma, muitas vezes é ali, né, que a gente sente os bloqueios, às vezes não sente, desvia. A questão de não se praticar o sexo diário, se sofrer carências sexuais, devido ou não ao processo de repressão, tudo isso vai causar bloqueio, né, sexo-chacral, que eu considero, inclusive, coloco aqui no fim da parafatologia como um gargalo energossomático, né? Então, a gente não trabalhando esse chakra tão importante, tão básico, é difícil a gente conseguir os nossos objetivos de equilíbrio energético. Então, com certeza, isso vai ser um mata-burro. Tem gente que troca os colares por uma gravata. Depende do dia, não é isso? Estou gostando de ver. Mas olha, eu queria agradecer aqui ao nosso oficial da Polícia Militar de Santa Catarina, um dos grandes aí que entende o processo de criminologia no Brasil, é o José Ivan Esquelavan, A Teia do Crime Organizado. É um livro que ele acabou de fazer, a Epígrafe vai pedir esse livro, que aqui é muito interessante, o documentário da Força Nacional de Segurança Pública e a Operação no Rio de Janeiro. O crime organizado, o poder paralelo, o modus operandi e os meios de controle. O homem é especializado e está tudo baseado em fatos, tem fotografia, uma série de condições.
O livro é muito importante. Ele agora está trabalhando em Santa Catarina, que é a turma aí que é conhecida aí do nosso professor Luiz, que está ali, com essa história toda. Fora de série o livro, eu estive já olhando. Nós vamos ter o livro lá na Epígrafe e também lá na Holoteca. Eu agora, então, entrego a nossa professora Verônica para vocês. Você hoje está sozinha aí. Tinha que ter dois no Skype, né? Tinha que ter você no Skype também. Verônica, lá na estrangeirismologia, ali na terceira linha, tem a satisfação sexual sadia, evitando a persistência patológica do carnes desideria ou desidéria. Podia dar uma explicada, por favor? O carnes desideria, desculpe se eu não sei a pronúncia, mas seriam os desejos da carne. Então, é aquela ideia básica daquele que pratica sexo diariamente ou com frequência, pratica sexo uma vez ao dia e não passa todo dia pensando em sexo, né? Então, você elimina o desejo, satisfazendo a sua necessidade, né? De uma maneira cosmoética, com sua dupla, tendo uma vivência saudável e, vamos dizer assim, evitando, né, o desejo, o autoassédio, o heterassédio, bem por aí. Tá. Agora, na parafatologia, a quarta e quinta linhas, as reverberações multidimensionais da repressão sexual medieval e vitoriana. Podia dar uma geral, por favor? Sim. Foram os dois períodos da história da humanidade onde a gente consegue melhor identificar a questão da repressão sexual, né? O período medieval e a época vitoriana. Então, nós estivemos lá, muito provavelmente, vivemos essa repressão, e eu coloco aqui um questionamento, né? Coloco uma pulga atrás da orelha aí de cada um. Como a gente administrou isso, né? E como isso reverbera na gente hoje, né? Essa vivência aí durante essas duas épocas difíceis. Tá, ok, obrigado. Oi, Verônica. Expande um pouquinho para a gente fatologia na terceira linha. O álcool como pseudo-desrepressor sexual nocivo? O álcool como um pseudo-desrepressor sexual nocivo. A gente vê com muita frequência, principalmente na juventude, as pessoas se embriagando, se alcoolizando, com o objetivo de ir à caça, né? De conseguir um parceiro, de conseguir vivenciar, né, a sua própria sexualidade. E com a repressão, né, a autorrepressão, muitas vezes, para se vencer isso, para relaxar, para esquecer, para se anestesiar, a pessoa fica dependente, né, do álcool ou de uma outra substância para ela se soltar, né? Então, pseudo, por quê? Porque, na verdade, ela é algo fictício, né, algo que não é real. Então, a pessoa consegue esse objetivo de uma maneira que termina se assediando mais ainda, né? A gente sabe a questão da adição, das drogas, o que é que reverbera no multidimensional. Ficou entendido, mais ou menos? Foi sim. Só mais uma questão. Ainda em fatologia, na sexta para a sétima linha, as baixas censuras hipnopômpicas e hipnagógicas, revelando duplamente a repressão e a carência sexual. Então, durante o processo do sono, imediatamente, né, antes e depois do período de sono, a gente, inclusive durante o sono, né, a gente sofre um processo de baixa de censura. Essa é uma visão psicanalítica, né, que a gente consegue ver claramente na bibliografia freudiana, que a pessoa se desreprime, existe um processo de baixa de censura, então são aí que ocorrem os devaneios relativos ao desejo sexual, entendeu? Devido a essa baixa de censura.
E uma pessoa, vamos dizer assim, que pratica com frequência, com a frequência que lhe é cabida, né, que, vamos dizer assim, que lhe satisfaça, ela não teria por que estar desenvolvendo nessas fases aqui, pré e pós-sono, esse estilo de fantasias, muitas vezes patológicas, né, de devaneios sexuais. Então, a gente, com a desrepressão e com a prática frequente, a gente vai estar afastando esses períodos que podem ser aí portas para afinizações extrafísicas, né? Depois eu venho falar em outra parte do verbete, não sei se alguém vai perguntar, mas eu já adianto, sobre o processo da carência sexual, das projeções eróticas e dos bacanais extrafísicos. Parece uma palavra muito forte, né? Talvez até grosseira, mas acontece. Eu queria até colocar um depoimento que o meu primeiro acesso à conscienciologia, nada por acaso, né? Eu vim escrever esse primeiro verbete sobre esse tema, mas o meu primeiro acesso à conscienciologia foi através de uma pessoa que era professor, né, do IPC, e ele, dentre outras histórias sobre as projeções dele, ele terminou contando numa mesa, né, para outras pessoas sobre as suas projeções de cunho sexual. E colocando o entendimento dele de como reverberava, né, o fato de ele estar tanto tempo sem uma dupla, sem uma parceira, e não ter essa satisfação atendida, né? Então, ele terminava sendo uma, vamos chamar assim, de presa fácil, né, para consciências energívoras, no processo aí das projeções, que ele trazia isso com consciência, né, ele tinha projeções conscientes. E tudo começa aí, né, no processo da hipnopompia, né, já começar pela baixa da censura. Então, ele por afinização, atraía, né, essas consciências e dizia que sempre acordava muito mal, cansado, depois de muitas horas de sono. Quem sabe lá o que aconteceram, né, durante essas projeções de cunho sexual e com que consciências ele esteve se relacionando. Muitas vezes até transfigurado em alguém conhecido, do intrafísico, a gente não sabe, né? Mas é bom estar bem atento aí ao processo extrafísico. Obrigada. Na página 3, em polinomiologia, você pode explicar aqui o polinômio vitorianismo, repressão sexual, histeria, psicanálise? Sim, terminei achando interessante fazer essa ligação. Vitorianismo se refere à época vitoriana que a gente já mencionou há pouco, né? Foi um período de grande repressão sexual, né? Depois lá da fase medieval que a gente citou, talvez a segunda maior da história. E o que é que levou esse grande período, né, de repressão sexual? Indiretamente foi o que, vamos dizer assim, deu origem à própria psicanálise, né? O surgimento de muitos casos de histeria, né? A psicologia praticamente nasceu nesse período, com o intuito de esclarecer, de estudar esses casos de histeria, que terminou se descobrindo a maioria, né, que eram de cunho sexual, né, de origem sexual. E vale a pena a gente dar uma refletida, né, sobre a ligação entre esses quatro termos, né, no que é que isso deu, né, apesar de hoje as grandes psicopatologias, as mais frequentes, não estarem diretamente relacionadas não ter uma origem sexual, mas naquela época, o contexto daquela época foi o que fez nascer, né? Foi o alavancador aí do nascimento da psicanálise, foi esse período de repressão. Verônica, em parafatologia, você pode fazer o link da desconexão do plug energético milenar com a técnica da qualificação da intenção? Desconexão do plug com a qualificação da intenção. Isso. Tá, eu vou falar primeiro individualmente, né?
desconexão do plug referente às nossas, enfim, centenas, milhares de vidas, né? A gente já cria uma condição ali, a gente já, muitas vezes, já nasce predisposto a sofrer certo tipo de assédio. E sobre a intenção, que ligação teria, né? Eu estou raciocinando aqui agora, uma pergunta interessante. O fato de a gente desconectar esse energoplug, né, esse plug aí milenar, vai desbloquear, vai desassediar, é isso? E a gente não tem como negar que o desassédio vai refletir no elevamento, no melhoramento das intenções, seja quanto à assistencialidade ou não, né? A gente, quando está com um plug sendo consumido aí por uma consciência energivora, né? A gente não pensa por si mesmo, não é isso? Muitas vezes a gente não pensa por si mesmo. E como a gente pode ter uma boa intenção estando assediado, né? Eu acho que mais ou menos por aí responderia. Te satisfaz? Entendi. É que eu estava pensando muito no que viria primeiro. Se você consegue remover o plug energeticamente ou a mudança da intenção. O que eu reparei é que através da mudança de intenção você facilita a remoção desse plug. Então, perfeito. Um ajuda o outro, mas quem que vem primeiro? Essa é uma questão que eu hoje, no momento, vivo intensamente. O que vem primeiro, né? Eu tomei um curso agora nessas férias pela IAC, onde se falava muito, né, sobre a questão energética. E eu terminava demonstrando uma grande inquietação, né, em a gente atingir a ortopensenidade, talvez não priorizando o energético, e sim a vigilância pensênica. E a vigilância das próprias intenções, né? Eu acho isso interessantíssimo. A gente pode levar em conta que existem pessoas com diferentes facilidades. No meu caso, não sei se é comum, eu sinto muito mais facilidade em trabalhar com essa vigilância pensênica, vigilância das intenções, né? Sempre diuturnamente, do que, vamos dizer assim, estar trabalhando energeticamente. Para mim, trabalhar as energias é um complemento, é algo que eu faço não com tanta importância, assim, eu não dou tanta importância como eu dou à pensenidade. Obrigado. Agora, aqui uma pergunta aqui. Professor, terminei a parte do livro que estou fazendo com minha médica neurologista sobre minhas experiências com a recuperação de acidente vascular cerebral. Ela ficou muito satisfeita com a redação e fez apenas correções pontuais técnicas. Gostaria de poder ajudar mais as pessoas, mas o cansaço gerado pela perda da memória atuante impede a conciliação do trabalho de bancário e atividade assistencial mais afetiva. Já estou escrevendo verbete e novo livro voltado à conscienciologia. Esta pode ser a forma de compensar a dificuldade momentânea de efetuar assistência direta? Sim, você deve se preparar mais para você ficar mais forte e poder ajudar também em percentual e qualidade melhor as pessoas. Agora, isso aí é importante que você já está fazendo sobre o verbete. E vão pensar também no novo livro. E esse seu aí, a gente está esperando aqui para eu poder falar sobre o livro, eu ler o livro, poder falar e também encaminhar isso para a holoteca e a epígrafe, para vender seu livro. Vamos ver esse livro aí. Esse livro é importante sobre neurologia. E depois de um processo de acidente, não é fácil, acidente vascular cerebral, AVC, né? No DAC, em enunciado, página 4, quarta linha, o senhor faz o questionamento e diz que a resposta qualifica a FEP. O senhor poderia ampliar isso? Se eu entendi direito, temos que prestar muito mais atenção às nossas intenções e focar o tempo todo nisso. Está correto? Certíssimo. Of course. Yes. O caso é por aí, o negócio é sério mesmo. É preciso a gente pensar seriamente. Agora, eu vou ler tudo aqui do enunciado para esse negócio ficar mais claro. Interassistenciologia.
O fator básico no universo da parapredisposiciologia, quer dizer, uma pessoa que fica estudando a predisposição dela para fazer as coisas. É a consciência vivenciar a condição do pertencimento multidimensional ou de se sentir integrada plenamente como sendo mini-peça lúcida atuante do maxi-mecanismo multidimensional e interassistencial responsável pelo governo extrafísico deste planeta Terra. Você governa a sua vida por interesse ou pela fraternidade? A resposta a essa questão qualifica o saldo da sua ficha evolutiva pessoal, que é a FEP. Quem alimenta a preguiça não pratica a interassistencialidade. O emprego do parapsiquismo exige respeito às consciências para o sensitivo ser bem assistido extrafisicamente. No universo da interassistenciologia, o socorro é superior à compaixão. Por isso que a gente fala sobre o processo da TARES, do esclarecimento. Então, veja, o esclarecimento, que é mostrar o processo com autodiscernimento evolutivo, cosmoético, prioritário, é superior ao processo de ter essa ou aquela emoção na hora. No universo da interassistenciologia, o socorro é superior à compaixão. Vamos entender. A melhor existência é a da consciência que elimina os dias de ignorância e faz predominar os dias de sabedoria. A sabedoria só funciona com o processo da interassistencialidade. É a pessoa generosa que faz doação para os outros. De modo que essa que é. Você entendeu bem quando você fala lá. E diz que a resposta qualifica a ficha evolutiva pessoal. O que é que você está fazendo? Qual a sua intenção? A intenção é importantíssima, é a base de tudo. Gente, eu devolvo a nossa professora, se você quiser falar, faz favor, nossa professora Verônica. Oi, eu queria perguntar, aqui em Fatologia, na segunda linha de baixo para cima, você pode ampliar a manutenção apenas das repressões sexuais funcionais e dos recalques cosmoéticos necessários? Sim. Se a gente for pensar, né, nos esquemas funcionais e disfuncionais, vale lembrar que algumas repressões sexuais, ou talvez, a gente pode usar outro termo também, talvez mais leve, né? Adaptações sociais em relação à sexualidade, elas são muito bem-vindas, né? Na questão da educação infantil e juvenil. Você não vai estimular, né? Não vai permitir que uma criança tenha atos sexuais, porque ela não tem o corpo ainda preparado, nem para o ato em si, nem para as consequências que podem gerar o ato, que é uma possível gravidez. Então, você vai, de alguma maneira, reprimir, né? Educar, orientar, para que não haja, né? Uma prática sexual precoce. Então, aquilo naquela fase vai ser funcional, não é isso? Vai ser, vamos dizer assim, o que se deve fazer. Mas depois, o que acontece é que se leva adiante, né? O mesmo esquema, dependendo de como foi feita essa repressão, essa educação, você leva aquele esquema adiante na adultidade e aquela repressão se torna disfuncional, né? Na fase onde você já vai precisar dar vazão a sua sexualidade, praticar, você vai estar preso ainda a uma fase anterior. Parece? Aqui no ar, por favor, a bibliógrafa. Na primeira página, em Fatologia, na antepenúltima linha, o que seria, para explanar melhor sobre isso, a substituição do belicismo pelo sexo? Como seria essa substituição e como seria esse mecanismo? O belicismo, a agressividade, pode estar muitas vezes associada a uma carência sexual. Essa explosão de energia através da agressividade pode ser contida, pode ser substituída através de uma prática frequente, né? Uma prática sexual que termina tendo seus efeitos ansiolíticos, como eu venho a citar aqui em outra parte. Então, é uma maneira de a gente até enxergar
os motivos pelos quais algumas pessoas entram, né, pelas vias aí do belicismo e da agressividade. Aí eu faço uma pergunta: será que não é por falta de sexo? Ok. Hello, this is me. Hi. I have a question to Waldo. I'm here. You wrote in one of your books that sublimation is castration, and I think it's a strong statement. Why did you say that? These girls can translate it. Ela quer saber por que o senhor escreveu em um dos livros que a sublimação é como a castração. É o quê? A sublimação é igual à questão da castração. O que é? Sublimação sexual seria igual à castração. É igual à castração, pelo seguinte: we must understanding that sex it's only from the human body. It's not the consciousness. You understand? Consciousness doesn't have any kind of sex. Sex is the only agent that we have to live in this dimension. We don't need sex to the evolution ahead. You understand? Then, when the people give so much value to the sex, they are wrong. You understand? Então, the sublimation, the adoration, this about sex is secondary. The thing is self-discernment. To know the things about evolution, about cosmoethics. This is the way. A waste of time? Is that what you're saying? O que é? Se é gasto de tempo, uma perda de tempo. Como é que é? Is that, do you say to sublimate is a waste of time? Eu não estou entendendo. Se a sublimação é uma perda de tempo. Sublimação é totally, complete. And can you give me a clue about the connection between life force, sexual force and ectoplasm? Are they someone the same? Or We must understand the consciential energy, and we must make every effort to dominate the energy. With this, we develop the paraphenomenon, or the paraperception. This is the way. You understand? No, I don't understand. We must give up about the secondary things and see the essence or the nucleus about the objectives, about the subjects, about everything that we have in our lives. You understand about that? Yes. Numa discussão inicial aqui, a Verônica comentava que ela não acreditava que existia maldade. E eu fiquei aqui pensando assim, gente, existe? Quer dizer, eu penso que existe maldade. Você pensa que existe maldade? Você está falando é bondade? Maldade. Maldade. Não, existe a ignorância. O que ela quer dizer é isso. Na verdade, é ignorância. Toda maldade é ignorância. Ela está certa sobre isso. Então, nessa perspectiva, porque a gente vê... Não, assim, é só essa perspectiva que existe, a meu ver. Não tem outra coisa lógica. Tá. Maldade é a maior burrice, pelo seguinte, vem tudo contra a pessoa. A bondade é difícil, de vez em quando você faz uma ação toda boa, bem intencionada, tudo bonitinho, ela vem contra você, agora pensa bem a má intenção. O que eu É entendi... terrível pensar nisso. Então, veja, a maior vamos dizer assim, loucura que existe extrafisicamente é o processo
da maldade, a má intenção. Pensa bem em má intenção. Uma pessoa que está articulando alguma coisa contra alguém, contra outras pessoas, contra uma instituição, contra o ambiente, contra o holopensene. Isso é uma das maiores, vamos dizer, loucuras, burrice, ignorância, imaturidade, inexperiência. É isso aí que a gente quer dizer. Então, a rigor, a maldade é um processo totalmente psiquiátrico. É um problema da personalidade psicopática. O que é a personalidade psicopática de modo geral? Você sabe que a personalidade psicopática é chamada de PP, personalidade psicopática, isso é internacional. Reúne uma série de acepções dos programas da comorbidade psiquiátrica, problemas da demência. Demência suave, por exemplo, é a personalidade psicopática. Por exemplo, a personalidade psicopática. Aquela pessoa que rouba sem precisar de roubar. O nome disso, como é que tem o nome? Cleptomania, ou cleptomania, que é a mesma coisa. Então, veja, essa é o que é uma personalidade psicopática bem clara. Outra personalidade psicopática, aquela pessoa que promete tudo, até publicamente para você, e não cumpre. É uma personalidade psicopática. A outra que mente com a maior cara de pau na sua frente. Também é. Agora, veja, tudo má intenção. Essas pessoas sabem o que estão fazendo, mas ela acha que ela é mais inteligente que o resto da humanidade. Então, veja, isso é a maior falta de evolução. Falta de evolução, no caso, falta de sabedoria, falta de experiência, falta de maturidade, falta de vivência. Então, a maldade é falta de vivência correta, cosmoética. A pessoa não entende o prioritário da vida. Por quê? Tudo que a pessoa faz de ruim vem contra ela. A pessoa tem que pensar que ela tem que fazer de bom, que é aí que ela vai ter um retorno favorável para a evolução dela. Então, se você for pensar assim, você vai entender todo o problema da terapêutica, o processo dos diagnósticos, o problema da clínica psiquiátrica e o problema muito sério, que é o que se pode fazer com gente assim. A primeira coisa é não dar força para a pessoa fazer coisa pior, não entrar na máfia de ninguém. A máfia é justamente isso. É o caso do nosso capitão aqui, que fez a teia do crime organizado. É não participar disso. Esse livro é seríssimo sobre isso, aqui do capitão. Ele é o chefão lá, um dos chefões de Santa Catarina hoje, contra o crime organizado. Ele esteve aqui comigo e falou assim, você precisa segurar a barra aí, isso aí é um perigo. Você tem guarda-costa, como é que é a sua situação? Porque estão matando até juíza, não sei quem mais aí. Agora, o homem desse jeito, ele é muito simples, uma grande força presencial, está cheio de energia, o homem que esteve aqui comigo, muita energia em torno dele, eles estão assistindo ele de todo jeito. Agora, veja, esses são as maiores personalidades psicopatas, é esse que esse nosso capitão está combatendo. Crime organizado, poder paralelo, não é fácil aqui, o modus operandi dele, os meios de controle, é a Força Nacional de Segurança Pública, Ministério Público, mas da Força Nacional, da Polícia. Agora, ele hoje está mais em Santa Catarina, mas ele está falando sobre o Rio, São Paulo, as coisas todas aqui no livro dele. De modo que vão pensar do ponto de vista psiquiátrico, ou se você quiser, do ponto de vista consciência terapêutica, para a gente ver a demência e as psicopatias. As psicopatias são muito, vamos dizer, ricas em matéria de apresentação. A riqueza baratrosférica é a maior que tem na Terra, né? É muita loucura e bobagem, tolice, desvio, transviamento que existe. Então é bom a gente estudar as demências. Isso aí é um processo da demência. Maldade é demência. Agora, as maldades começam por uma pequena coisa. É igualzinho o ladrão. Ele começa roubando uma agulha, daí a pouco ele está roubando um carro.
Então o problema começa pouco a pouco. É assim que as coisas caminham. Se a pessoa ela entra na impunidade, ela não tem contravapor contra as bobagens que ela faz, ela vai aumentando aquilo. O Brasil hoje, por exemplo, em muitas áreas tem entregas baratas, porque o judiciário fica calado, é leniente, empurra com a barriga, posterga tudo, procrastina tudo, vai levando para frente, não pune. A impunidade do Brasil faz parte da cultura brasileira. A maioria das pessoas não querem ter organização, nem disciplina, não segue regra nenhuma. Aí, a mazorca, a zorra, ou como o povo fala, a zona, ou o caos, em muitas áreas. É isso que o capitão está combatendo aqui. Agora, uma das coisas piores que nós temos hoje, que indica o processo da maldade, é o narcotraficante. O narcotraficante sabe que está fazendo cada vez mais mal. E outra coisa, eles atualmente estão fazendo no Brasil o seguinte, pegam o processo do crack e dão para as crianças. Aí as crianças começam a morrer tudo mais cedo. Adolescente, aquele negócio, morre num quarteirão. Aí eles mudam de quarteirão, começam a trabalhar com os outros rapazes da outro quarteirão. Aí morre, eles passam para outro. Até em Foz está acontecendo isso. Então eu acho isso estranho, aquela pessoa que está acostumada, perto do quarteirão dela, tem uns rapazes. Daí a pouco ela pergunta, o que houve? Não, ele morreu. Mas o que houve? Tóxico. Crack. O crack mata, né? Então tem uma verdadeira geração do Brasil que está sendo arrasada. Estão acabando com essa geração através do crack, em diversas cidades. Se Foz tem isso, pensa bem nessa cidade grande. Como é que está? São Paulo, Rio, Porto Alegre, Belo Horizonte. Agora, o que eu acho pela situação, o governo tem que tomar atitudes mais sérias, mais severas, mais austeras, para colocar o povo em hospitais especializados. Porque a pessoa só deixa o tóxico por internamento. Sem isso não adianta, é conversa fiada. Devido ao processo bioquímico. Então a bioquímica precisa de tratamento também bioquímico dentro do hospital adequado e especializado. Agora, com relação à parte de medicamento, me fez lembrar que era uma pergunta até que eu queria conversar com a Verônica e saber a opinião dela, porque tanta exacerbação do sexo, pensar demais, pode ser algum desequilíbrio até bioquímico, além da própria pensanidade da pessoa, tem a parte orgânica para atender. E aqui ela fala também da questão da sexualidade na terceira e na quarta idade, que muitas pessoas às vezes desconhecem a questão da sexualidade e outras supervalorizam, até com a medicação, com o superestímulo para a ereção, essa coisa toda, né? Viagra. Que é uma piração também, porque outro dia eu vi uma reportagem e tanto a mulher quanto o cara cediam por conta da propaganda. Uma pessoa tem algum processo cardíaco, se ela toma Viagra, vai morrer mais cedo. E aí a figura assim, a mulher dizendo, não, eu aceito porque ele está precisando de praticar sexo assim com mais frequência. E o cara dizendo, não, eu tomo porque eu quero satisfazer a minha parceira. Até que eles conversaram e descobriram que ambos estavam num processo em que a demanda de prática sexual efetiva ali não era a única coisa, que a companhia, que as outras coisas, que a afetividade toda do casal era tão importante quanto, e eles estavam ficando desgastados energeticamente. Agora, é sempre bom a gente lembrar, é o seguinte, Viagra mata, se ter cuidado. Por favor, comente por qual motivo o problema da indústria pornográfica não foi abordado no verbete. É com a nossa professora Verônica. Por que você não falou na indústria pornográfica? Não parei para pensar, não. Na verdade, esse assunto, na verdade, surgiu, esteve no meu brainstorm, né, a fase inicial aí do verbete, nos meus apontamentos. Se eu não me engano, isso foi modificado, foi extraído do verbete em uma das revisões, talvez pela abordagem que eu dei, não sei, ou talvez não fui claro o suficiente, né? Não me fiz entender para que aquilo fosse aprovado, mas é um assunto que realmente valeria a pena estar em
incluído. Não que seja obrigatoriamente o motivo, né, pelo qual o indivíduo vai enveredar pelo ramo da promiscuidade, mas pode ser realmente uma causa, talvez uma causa aí forte. Hoje a pornografia é quase uma praga no planeta, com o evento da internet, né, da pornografia cibernética, isso se alastrou de uma maneira perigosa, inclusive para os adolescentes, né, para as crianças que já têm acesso à internet. Se começa muito cedo a acessar esse material e realmente a gente se questionar até que ponto isso não é fruto de uma repressão é bastante válido. Por quê? Se um adolescente, um jovem chega a apelar, né, para se satisfazer através de uma imagem, de um vídeo na internet, até que ponto ele não está se reprimindo para fazer isso presencialmente? Não é isso? Não se diz... Agora, Verônica, aqui tem uma senhora de 66 anos de Belo Horizonte que diz o seguinte: para a verbetógrafa, o que a levou a escrever sobre o tema? Parabéns pela coragem, principalmente pelo fato de ser tão jovem. Obrigada, muito obrigada. Espero estar ajudando aí a um grande bolsão de reprimidos. No DAC, página 5, em caracterologia, o senhor pode comentar os itens 1, 16 e 21. 1. Agutização paraperceptiva. A hiperparapercepciologia paroxística interassistencial. O caso todo aqui é o seguinte: é quando a pessoa chega em um nível que ela agudiza o processo das parapercepções. Então ela começa a ter ampliação dos seus atributos mentais e isso melhora o problema da visão cosmovisão, a cosmovisão grande da vida humana dela. Então, é uma percepciologia avançada, paroxística, que ela dedica para assistência. Então, por exemplo, quando a pessoa chega na TENEPS 24 horas, que ela se prepara e fica preparada para entrar na AutoFiex, praticamente ela vai passar por uma fase dessa. É como eu estou falando, hiperparapercepciologia paroxística interassistencial. Nessa altura dos acontecimentos, ela está muito consciente da condição de mini-peça do maxi-mecanismo interassistencial. 16. Interparacerebralidade. A lateropenseridade enriquecedora da TARES. Aqui é o seguinte, que a tarefa do esclarecimento, que a pessoa vai falar igual que acontece comigo, e ela nota a lateralidade. Vem alguma coisa lateral, a inspiração do amparador para falar determinado ponto, em certa hora, certo assunto, modo de falar, como, de que modo. Isso tudo ajuda. Isso é a lateropenseridade enriquecedora. Interparacerebralidade, quer dizer, é o meu paracérebro com o paracérebro do amparador. Agora, a outra é 21, a neurosinalética, é o megasinal parapsíquico encefálico. Nós já falamos aqui. Aí precisa de ver qual que é o megasinal que a pessoa tem, de que modo que é. Aí cada pessoa tem que ver, porque nós todos, às vezes, temos, às vezes, até dezenas de sinais. Precisa de ver aquele que é característico, que mexe com o mental soma da pessoa. Eu, por exemplo, eu tenho uma série deles, cada um tem o seu. Agora, eu sei de alguns meus que são mais fortes. A hora, por exemplo, que eles trazem um mega assediador, que eu, às vezes, em alguns segundos ou alguns minutos, pouco, a gente muda tudo na pessoa. Isso tudo eu noto todo o processo, a mega sinalização funcionando. Agora, a base disso é elemental somática, porque é paracérebro. Então, é muito sério. Agora, aqui, nós temos ainda, na página 6, favor comentar o item voliciologia. O amor sexual, por incrível que pareça, aqui eu estou falando de sexo, eu não vou... é o verbete do dicionário, tá? O amor sexual, quando correto, é centralizado numa só pessoa. O amor fraternal da transafetividade
é distribuído para a humanidade e a para-humanidade. A transafetivologia, para ser vivenciada, exige nível de comportamento, paciência e detalhismo que a maioria dos pré-serenões ainda não está habilitada. Contudo, as grandes conquistas evolutivas começam pelo entendimento do objeto, ou seja, do objetivo. A consciência normal, homem ou mulher, é capaz, por exemplo, de vivenciar todas as chamadas perversões sexuais, patologia. Contudo, ela não se predispõe a tais manifestações. A indulgência, quer dizer, manifestações avançadas de assistência. A indulgência com o vício é outro vício. Olha bem o que eu estou falando aqui. A indulgência com o vício é outro vício. Quer dizer, se você facilita o vício, isso aí já é um vício que você já tem. Esse é um dos piores deles. Agora, assim, observamos que o fator fundamental para as autopredisposições da consciência é a vontade, que por meio da intenção atua em primeiro lugar. Aqui eu ainda vou acrescentar ainda nesse verbete o seguinte: max fraternidade é o segundo amor próprio. A pessoa tem o primeiro amor próprio dela, o segundo é a mega fraternidade. Se a pessoa pensar nisso, ela sai de si e começa a fazer o egocídio em favor dos outros. Professor Valdo? Em favor dela em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Professor Valdo, quem é que tá falando? aqui no ar, por gentileza, o senhor poderia introduzir explicando na caracterologia o número 9, automacrosoma. Aonde que está aí? Número 9? Página 5. Automacrosoma. O automacrosoma, vocês sabem, é o macrosoma, os processos todos que tem aí, mais sério que existe, e que a gente tem que trabalhar com isso. Agora, ele está ainda engatinhando, porque a medicina não sabe nada disso, a maioria das pessoas nunca ouviram falar, então o processo nosso é caminhar, porque a ideia é muito nova, é um anel verpom. Então, o que é o macrosoma? É aquele processo que a pessoa tem no corpo dela, que potencializa a manifestação dela em favor da execução, no caso, a consecução da programação pessoal dela, da existência dela. Então, por exemplo, ela às vezes arranjou um paramicrochip ou melhorou o problema através da paragenética, melhorou a genética da família, para ela ter, por exemplo, aí uma certa condição de clarividência que vai ajudar o desenvolvimento do trabalho da programação existencial dela, da ProEx. Então, isso aí é que é o macrosoma. Agora, cada pessoa tem que estudar, examinar com calma, para ver se ela tem ou não o macrosoma. Agora, aqui está. Professor, existe algum problema em se praticar muito EV, por exemplo, 60 vezes ao dia? Existe alguma repercussão negativa nessa intensidade? Não, depende do que a pessoa está fazendo com isso. Você está fazendo o quê com a energia? A intenção, nós acabamos de falar aí, qual a sua intenção? Você pode fazer, em vez de 60, até 600, desde que seja em favor dos outros, positivamente, da maneira cosmoética, evolutiva, tudo bem. Professor, acabamos de passar por um terremoto de magnitude 7.1 na escala Richter. Ao que parece, a população está bem. Entendo que os serenões são os encarregados desse processo. Pode explicar por que eles os realizam? Olha, o processo aqui é o seguinte, geralmente quando eles fazem isso, é para diminuir, porque o negócio podia ser pior. Se eles estão aí trabalhando, é para ajudar. Essa pessoa é fora do Brasil. Ela é a Farfã. Ela é no Peru, né? É Peru. Onde teve agora o terremoto? Foi lá, agora esses dias. Ela mora lá. Então é por isso que ela está falando aqui o caso dos serenões. É a Adriana Farfã, essa que vive escrevendo para nós. É na Colômbia, ela é colombiana. É mais colombiana, ela mora na Colômbia. Agora, o caso todo é o seguinte: os serenões, eles entram nisso para evitar os males maiores, do mal, o menor. Agora, a nossa verbetógrafa, a Verônica. Na página 1, Estrangeirismologia, favor explicar os 2 últimos itens,
a dessacralização do Aedes Vester e a autodetecção da repressão sexual inadmitida pela vivência do nosso TY. Bom, sobre o primeiro, a dessacralização do templo de Vesta. Eu procurei pesquisar as origens da repressão sexual, inclusive pré-cristianismo, e eu encontrei no politeísmo romano explicação aí, talvez, de até o cristianismo ter herdado essa repressão. Então, havia uma deusa Vesta, que era cultuada por chamadas virgens vestais, e esse templo, na verdade, era sacralizado, né, daí o termo que aparece aqui na estrangeirismologia, e essas virgens, essas sacerdotisas, elas eram escolhidas na idade ainda, durante a infância, e elas teriam que ficar 30 anos sem ter relações sexuais. E no caso de elas infringirem a essa regra, né, elas não se escolheram, elas foram escolhidas. No caso de incesto ou de infração dessa regra, elas eram enterradas vivas ou decapitadas, né, pelo fato de perder a virgindade antes desse tempo. Então, eu acho interessante colocar esse item aqui para a gente até sair um pouco do foco do cristianismo, que a gente muitas vezes pensa como a grande origem, né? Os 7 pecados capitais, a luxúria. E em relação ao segundo item, da autodetecção da repressão sexual inadmitida pela vivência do conhece a ti mesmo. É uma expressão bem usada, né? De língua latina. E a partir do momento em que você entra num processo de autopesquisa, de autoconhecimento, se debruça, dificilmente você vai persistir no erro da repressão, da autorrepressão sexual. Você, conhecendo a si mesmo, você vai buscar as origens das suas repressões, seja nessa vida ou em outras. Você vai muitas vezes buscar até repressões que estavam inconscientes para justificar algumas dificuldades na sua sexualidade e vai conseguir dar um upgrade aí na sua sexualidade. Na página 2, em Ciclologia, poderia explicar o primeiro ciclo, o ciclo hetero-repressão, autorrepressão? A gente pensa que toda autorrepressão pode ter sido originada por heterorrepressão, ou seja, antes de a gente, inclusive, esquecer que já foi reprimido, muitas vezes isso se torna até inconsciente, né? A gente já foi reprimido e esquece. Então, alguém nos reprimiu em alguma época da nossa vida, em alguma vida, e a gente vai ter uma autorrepressão, né? Mesmo sem ter mais ninguém no papel de vigilante. Muitas vezes uma mãe já dessomada, que era quem nos reprimia, já se foi e a gente continua se reprimindo, né? Então vale a pena chamar isso aí para a gente estar entrando num trabalho de autopesquisa, né? De onde vem a nossa repressão, né? E por que existe, se inclusive o repressor já não existe mais. Alô, Verônica? Sim. Você falou em incesto. Eu queria que você comentasse a legislação, a lei do incesto, entendendo até que, como o incesto é a relação entre pais e filhos, se não seria essa lei contra o incesto? Como é que você explica? Então, uma leitura, uma das matérias que eu fiz na faculdade, não sei se já foi comentado, é sobre psicologia. Eu achei bem interessante, me despertou, inclusive, talvez para eu começar a pesquisar o tema.
um dos motivos também, fora da religião, do próprio cristianismo, da repressão sexual. Então, em tempos remotos, as tribos buscavam fazer alianças, né, entre si, através de casamentos, através de relações, né? Esse foi um achado para a época, foi um desenvolvimento, começar a se fazer alianças dessa maneira. Então, a partir daí, se proibiu de se fazerem casamentos internamente, na mesma tribo ou na mesma família, né, que era o que acontecia, né? Então, a gente sai daquele estágio que parece animal, né, de pai copular com filho e alguma coisa assim, para já começar a entrar um pouco mais no molde da sociedade como a gente a conhece hoje. Então, a origem disso tudo vem dessa lei do incesto, com esse objetivo de paz, né, de se fazer essas alianças entre as tribos. Professor Valdo, no DAC, página 5, por favor, o senhor poderia aprofundar, explicar o item 15, feto ectoplásmico? O feto, eu já falei nisso, vou falar de novo. O caso é o seguinte: quando se começa a trabalhar muito com ectoplasmia, principalmente quando movimenta as mãos, que é o processo aqui o palmo, o chakra, de um lado e do outro, às vezes aquilo aumenta o processo de energia, eles colocam até excesso no processo, como se você estivesse fazendo um aspersor de energia com as mãos. Numa condição dessas vezes, para ampliar o processo de energia, a pessoa sente como se tivesse um bichinho ou uma coisa viva no meio das mãos dela. Então a pessoa vê como se fosse isso que eles chamam de feto ectoplasma, que é uma coisa viva que fica movimentando entre as suas mãos e você sente aquilo perfeitamente. Isso aí é o bolo de energia do ectoplasma para favorecer algum trabalho que está sendo desenvolvido. A tromba seria isso também? A tromba ectoplástica seria isso também? Não, a tromba ectoplástica geralmente é quando você sente que a sua energia sai do seu fronto chakra e aquilo vai lá na distância e você sente que está mexendo com a pessoa lá na frente. Sob certo aspecto, é um fenômeno de elongamento ou elongação. É a pessoa que está se estendendo através da energia. Então, por exemplo, o início dessa tromba é a hora que a gente tem um banho de energia, que eu estendo aí a energia com a pessoa e ela sente. Isso é a mesma coisa também. Suave, né? Mas é o mesmo fenômeno. Então, o processo de energia e essas manifestações de prolongamento, de manifestação externa da energia, tem uma série de fenômenos que ocorrem. Não tem nada a ver com feto, nada disso não. É feto porque, às vezes, ali está se manifestando alguma coisa. Por exemplo, às vezes é do feto que aparecem aquelas mãos que a gente vê, às vezes, no acoplamentário, que parece ter umas mãos que estão mexendo com as pessoas. Entendeu? Isso é uma decorrência do feto ectoplasma. O feto vem antes disso. É o feto da mão. Entendeu? Por isso que se chama feto. Essas coisas são autênticas. É só a pessoa ver com calma, com o tempo que vê. Na neuroectoplastia, você tem isso aqui, não tem? No 19, a doação espontânea. Também há uma sensação de saída de massa e de volume da cabeça. Aonde você exterioriza energia, sai alguma coisa. Agora, se é neuroectoplasta, o negócio quase sempre sai do sistema nervoso central. E esse é o mais difícil que tem. Como doação, é o pior tipo de ectoplasmia, que mexe com o sistema nervoso central da pessoa. Mas agora, às vezes também, como resultado, é um dos melhores, né? Porque muda a outra pessoa que está lá defasada, entrega as baratas, às vezes para morrer, melhora tudo na hora. Então é muito sério, é como se fosse um transplante. E aí tem o processo histológico, mexe com a célula, o tecido, entendeu? Então o negócio é sério, ajuda. Agora, a parte neurológica é o mais sério que tem, né? Para acertar, para equilibrar, para a pessoa manter a lucidez, o equilíbrio, a decisão, o raciocínio, a pensabilidade. Então é muito importante.
No mundo há muito mais mulheres que homens. Não diga. O que vejo é grande número de mulheres sem parceiro. Não diga. Famílias monoparentais. Isso pode ser sinal de repressão sexual? Você já pensou nisso? O que é que você acha, Verônica, dessa? Jogaram a bola para mim aí. Estou aqui pensando. Vamos dizer assim, será que existe um nascimento, né, uma ressoma de mulher em maior quantidade do que as de homens? Não sei, talvez o fato de haverem mais homossexuais homens do que mulheres, né, possa estar explicando isso, de haverem mais mulheres sozinhas. Talvez o motivo da repressão, sim, mantenha muitas mulheres nessa condição. Se a gente pensar em exemplos concretos, já me vem na cabeça aqui alguns, né? Inclusive que durante cursos da própria Conscienciologia, o próprio professor Epicon está frisando ali, né? Precisamos resolver essa questão da sexualidade, arranjar um parceiro. E a gente sente que a mulher, né, que a pessoa não se permite, talvez não seja nem questão de não se permitir, ela se apoia no próprio pudor, na própria, talvez, entre aspas, pureza, para se manter naquela condição, né? E a origem de tudo é a repressão. Então, talvez explique realmente alguns casos. Agora, é bom a gente esclarecer que a maioria aí é de mulheres, porque os homens são mortos na guerra. O problema todo é esse, o fator que mata mais homem é a guerra. Então, isso aí é muito sério, porque guerra, a maioria que morre, tudo é homem. Professor, mas também existe um número maior de consciências masculinas que vão dessomar ao longo da sua vida, porque desde pequeno tem a questão do impulso, Não, mas não é isso. Não? Existe um negócio mais sério, é que o ginossoma é superior ao androssoma. Você olha bem, existe mais viúvas do que viúvas. Do ponto de vista da imunidade. Disso. O que morre mais é o homem, não é a mulher. Mas... Por quê? É normal. Outra coisa, quem é que fica mais maduro antes de todo mundo? Mulher, não é homem. Mas também a imunidade, na hora que a gente é criança e é feto, tem a questão da imunidade. Eu já falei para as mulheres aí desses movimentos feministas. Vocês caminhando com isso, mas com equilíbrio e cosmoética, vocês vão dominar o mundo. A gente não quer, não. Por quê? Vocês têm o maior corpo que tem por aqui, o da mulher. Agora, o mal de vocês é que a maioria não sabe mexer com o corpo que tem. Professor, dominar o mundo é a visão masculina de mundo, querido. A gente não quer dominar o mundo assim, não. Mas agora, veja, os homens não estão dominando. Não, eu falo isso para ela, vem cá. Não, olha a lógica, vamos ver a racionalidade. Eu falo isso para as mulheres porque é o seguinte, elas vêm reclamar. Nós somos do feminismo, é o feminismo, precisamos de ver o trato. Assim, ó, vocês não dominam porque vocês não se entendem, vocês vivem brigando entre vocês. Quem é que briga mais? São as mulheres entre elas ou os homens entre elas? É lógico que são as mulheres. Todo mundo sabe disso. Pega aí as parêmias, os aforismos, as máximas desde a antiguidade. Eles estão falando nisso há milênios. Entende? Que as mulheres é que brigam mais entre si, muito mais do que os homens entre eles. No entanto, as guerras são feitas pelos homens devido ao músculo. O processo. E outra coisa, quase sempre tem mulher atrás. E outra coisa, quase sempre tem a religião atrás. O que manda mesmo é a religião. E religião é um negócio seríssimo. A mulher é que briga mais com outras mulheres. Gente, isso é da antiguidade, isso é dos hormônios da mulher, isso é da menstruação, faz parte do processo, não tem por onde fugir. É um processo de corpo de bicho. Eu tenho corpo de bicho, sou macho. Você tem corpo de bicho, você é fêmea. Isso faz parte do serviço. Aqui o corpo é de bicho, para poder haver os bichos renascerem, continuar o negócio. Mas agora, o que eu vejo é o seguinte, o corpo feminino é superior ao masculino. O problema é que as mulheres não entendem isso até o momento, estão fazendo força. Então, é o que eu já falei com a turma aí do feminismo, femismo. Estudem vocês, equilibram vocês e deixem de brigar umas com as outras.
Ô, professor. Aí a coisa vai melhorar. Mas a questão da briga entre mulheres, ela também é mesológica, né? É o quê? Porque, assim, por uma criação social de... Não é. O problema todo é o problema da competição feminina. Então... Porque o corpo da mulher é difícil, ele é mais evoluído, ele exige mais. Então, o que se passa? É aquela mulher que foi no salão de beleza. Então, ela chegou com o cabelo todo bonitinho. A outra não fala nada, ela só fala, e o meu, como é que está? Isso é a maior prova, você já deve ter passado por isso. Isso é a maior prova da competição, da concorrência. A mulher se mexe, se produz, em primeiro lugar, por causa das outras. Mas, professor... Depois é que entra o homem dela ou o outro homem que ela está interessada. Primeiro são as colegas mais próximas. Agora, gente, essa realidade, a gente não pode ir contra isso, que isso tem milênios que é assim. Isso faz parte da biologia, da fisiologia feminina, é um processo do ginossoma. Agora, é o que eu estou falando. Uma das maiores burrices que tem na Terra é a mulher que não sabe trabalhar com o corpo que ela tem. Professor, qual seria a repercussão extrafísica multidimensional o caso do Mao Tse Tung fizesse uma viragem existencial dentro do curso intermissivo? Não, esse aí não vai chegar porque ele não está aqui mais. Ele já foi embora, já foi transmigrado há muito tempo. O trabalho dele, pelos cálculos que tem gente aí, eu não sei, né? Isso aí eu preciso estudar, porque é difícil de calcular essa estatística. Mas de toda a época da Terra, quando já morreu mais gente, foi a partir do Mao Tse Tung. Que eles calculam que pode ter chegado a 50 milhões de pessoas que morreram. Agora, vocês sabem, lá morre muita gente, isso não aparece muito, porque tem gente demais, né? Tem 1.300 bilhões de pessoas, o que são 50 milhões? Não é nada. Então, eles não ligam muito para o negócio. Mas, veja, 50 milhões é muito mais do que o Stalin matou, do que o Hitler matou com o nazismo. Ele, então, desse povo que já matou mais, esse chinês é o pior deles todos. Essa é a realidade histórica do século passado, século XX. Mao Tse Tung, mas olha, tem Mao que é bom. Entende? Tinha o Tao Mao, que era meu amigo. Outra coisa, Tao é um processo de religião. Tao Mao, que era o nome do meu amigo, foi lá para ele fora de série. Ele ajudou muita gente aqui. Ninguém aqui pode nem falar dele. Ele ajudou muita gente está aqui por causa do Tao Mao. Um grande amparador, calado, silencioso, trabalhava dominando as energias todas. Agora, esse Mao Tse Tung, ele quis reformular o negócio tudo no tapa. É uma loucura tudo aquilo que ele fez. Não há dúvida, alguma coisa saiu. Mas vem cá, matando 50 milhões, tinha que ter algum resultado, pelo menos. Mas agora, matar 50 milhões, quem é que quer se responsabilizar por isso? É uma loucura. Talvez tenha sido a maior loucura já cometida nesse planeta até hoje, em toda a história humana, toda a história da humanidade. O que vocês acham? 50 milhões de pessoas? Que não seja 50 milhões. Eles vão falar, não foi 50 milhões, Walter, foi 48 milhões. Bonitinho. E daí? Quem é que tem isso que vê? O cara foi falar, falou assim, não, Walter, mas não deve ser isso, deve ser os 48 milhões. Falou assim, a vovozinha sua vai bem, ô? Mandei ele para o escambau, que é isso? Mas pensem nisso, Mao Tse Tung. Para mim, ele deve ter sido um dos primeiros que foi embora. Né? Professor, mas ele matou, foi mais de 70 milhões. Aonde que é que nós estamos? Foi mais de 70 milhões. Que ele... Você acha que mais de 70 tem lá? Tem um livro, uma biografia dele. O que eu sei é o seguinte, as coisas que eu sei é o seguinte, os nazistas mataram mais de 6 milhões. O Stalin matou mais de 20 milhões. E eles calculam que foi mais de 50 milhões. Eles não sabem exatamente quanto, mas é isso. 50, 20 e 6. Agora, eu acho que os nazistas foi mais de 6 milhões. Foi mais do que isso. Agora, o que eles falam mais são nos milhões que mataram por causa dos judeus, porque os judeus dominam a mídia internacional, começaram a falar demais no Holocausto. Esses 6 milhões de judeus que morreram tem muito mais expressão na história toda do século XX do que os 50 milhões que foram mortos na China. Por quê? Esses da China não eram judeus,
Então, os judeus puxam a brasa para a sardinha deles, quando precisa. E mantém segredo quando precisa, a maior parte do tempo. Isso é a vida. É a vida que está aí, é a história humana, o processo está aí. Vamos ver o que vai dar tudo isso. Vamos ajudar o que a gente pode. Agora, não é fácil, gente. Pensa bem. Lá tem, hoje, 1.300 bilhão de pessoas. Hã? Como é que fica isso? É gente a dar com pau. Tem lugar na China, se todo mundo sair na rua, não tem espaço para o povo ficar em pé. Como é que fica isso? Não é fácil. Já falta espaço, falta comida, por isso que eles comem cachorro, aquele negócio todo. Já pensou matar um cachorro e comer assado? Pensa aí nisso. A China tem disso. Cria um cachorro para isso. Como é que faz? Não é fácil. A gente tem que começar a pensar nisso tudo. Professor, aqui, ainda voltando um pouco na questão do dicionário, você falou da neuroectoplastia. O a Consim que doa neuroectoplasma, ele tem uma predisposição maior a intrusões pensênicas e energéticas depois da doação? Não, aí depende do que é, para quem você está dando, qual é a intenção, como é que é isso. Precisa ver. O neuroectoplasma, quando eles usam junto com os amparadores, quase sempre é um caso urgente de cirurgia braba, de pronto-socorro emergencial, paroxístico, um negócio, sabe, crítico. Aí a pessoa está fazendo muita assistência para o problema todo é esse. A gente tem que examinar isso. Eu já contei aqui o que é que eu já fiz aí com... eu era ainda estudante com o negócio todo e tinha um paciente meu que estava muito ruinzinho. Aí apareceu um amparador dele que falou com o meu amparador. O meu amparador então falou, olha, seria bom a gente ajudar. Aí lá em casa eu comecei a trabalhar com o negócio, entrei em transe com a história e começamos a doar energia fora do corpo, para valer. Agora, depois disso, foi um sábado. Eu fui para a cama e só levantei na terça-feira de manhã. Porque eles mesmos me falaram, não fica quieto para não dar nenhuma alteração, que pouco a pouco você vai recompor a situação. Aí eu fui ficar quieto, não via nem televisão, não lia nada, ficava quieto o dia todo, deitado, com calma, bebi muita água, comi mais ou menos bem, uma dieta toda ordenada, certinha comigo. Isso foi de sábado à noite até terça-feira de manhã. Mas, então, existe uma necessidade de se evitar algumas influências, né? Por exemplo, televisão, ler... Por causa do processo C do sistema nervoso central. A hora que mexe com isso é o órgão mais nobre da história. Se mexer muito, a pessoa destrambelha tudo, desequilibra todo o corpo. Agora, o homem saiu da cama, viveu, e era uma coisa séria, entende? Que mexia uma opção de gente, a morte dele ia causar um baque danado. E ele foi salvo da história. Agora, ele já estava esperando lá, a turma mesmo, o professor meu, que estava lá com o negócio, falou, não, ele aí não, você pode esperar que não dá. Ele demorou meses ainda, viveu muito tempo depois disso, saiu do hospital, começou a andar normal, tal, restaurado por causa do processo na cabeça dele. Agora, a base toda foi aquilo. Entende? Ele tinha ido para o hospital devido a um AVC normal, uma coisa qualquer, mas aquilo começou a complicar tudo. Então, foi preciso de ajustar. Ele já estava desenganado, o povo. Mas eu falei, não, nós vamos dar um jeito nele. Agora, vocês há de ver a cara do professor, a hora que eu falo, olha, hoje eu dei alta para aquele paciente. Nossa, o quê? Mas como? O que você fez com ele? Não, eu recalchutei tudo que eu pude. Eu brinquei, né? Ficou por isso. Professor... Eu fiz a recalchutagem dele. Professor, sim, por favor, na página 5, caracterologia, item 17, o irrompimento do psicossoma. O senhor poderia me explicar?
irrompimento do psicossoma? É isso que ela falou? Isso. O caso é o seguinte, nós mostramos aqui o que é isso num dia aí de uma tertúlia, não foi isso? O irrompimento é o seguinte, quando a pessoa começa a desenvolver o parapsiquismo assim de uma maneira maior, então ela descoincide com mais facilidade e aquilo não cria nenhum trauma para ela, com o passar do tempo, principalmente quando ela assenta isso e ela se torna profissional do processo, veterana dos fenômenos, o que se passa? Ela, então, começa a fazer descoincidência com mais facilidade. E em determinadas condições, que ela esteja mais ou menos equilibrada, com o holopensene adequado, as pessoas vão olhar para ela e vão ver que tem alguma coisa do psicossoma que está saindo do enquadramento natural, da forma humanoide do corpo. Então, aquilo extrapola do holossoma. Então, começa a irromper o psicossoma. Quase sempre a pessoa vai ver isso como se fosse acima da cabeça dela e atrás. É assim que a pessoa sente. Foi isso que alguns aqui sentiram. Quem é que estava aqui? E tinha gente que sentiu? Pois é, vocês viram o que é. O problema não é só sentir, a pessoa vê. Ela vê que tem alguma coisa atrás da outra. Agora, quando a pessoa ela tem alguém com quem ela convive dia e noite, o duplista da pessoa, ela costuma ver isso de ordinário. Mas às vezes não vê só uma sombra, vê a cara da pessoa atrás, vê direitinho. A minha mulher vê isso tudo. Ela fala assim, olha, é igualzinho aquela pessoa que está com a camisa fora da cintura da calça. Então ela fala assim, ó, coloca-se dentro de você que você está fora. Isso é na hora que eu ia sair, que ela via. Eu falei assim, não, eu estou sentindo que eu estou um pouco descoincidido hoje. Eu falei assim, então, ó, ajusta aí antes de sair. Minha mulher falava, e nem sei quantas vezes isso aconteceu, porque ela já tinha uma clarividência avançada, via as coisas todas como é que era. Agora, comigo, vivendo ali, ainda era mais fácil ainda, né? Isso no período que ela estava boa da cabeça. Depois que ela piorou, não deu mais nada. Eu tenho uma pergunta para a verbetóloga também. Ela tinha um vírus na cabeça. Né? Eu teria uma pergunta para a verbetóloga também. Seria assim, a desrepressão sexual, muitas vezes, os pais, vivenciando essa desrepressão, que é atual, mas na realidade é desequilibrada, ela influencia seus filhos numa vivência que hoje a gente vê muito na mídia, da criança ter trejeitos sexuais, né? Como se ela fosse adulta. E os pais se satisfazem com isso, né? O que ela poderia falar sobre isso? Entendeu? Olha, eu acho que eu posso falar bem sobre isso aí, porque eu sou natural de Salvador, me mudei da Bahia tem 1 ano e meio, e lá realmente existe uma sexualização muito grande. A gente agora em época de carnaval, as imagens dizem tudo, né? A gente consegue ver as crianças dançando em bloco infantil, inclusive, em trejeitos completamente erotizados, né? Então, isso é uma questão cultural. Para quem está de fora, muita gente enxerga, aí eu vou entrar no tema novamente da maldade, né? Enxerga a maldade, enxerga até assédio numa vivência dessa. Mas aí a gente tem que mudar a escala. Talvez um catarinense olhando uma criança baiana dançar vai pensar isso, mas quem sabe um holandês, não sei, talvez um alemão, enxergando uma brasileira dançando até, vamos dizer assim, uma lambada, um samba, né, que é uma dança nacionalmente conhecida, ele também vai julgar, né? Então, a gente tem que extrair aí, nas devidas proporções, a questão cultural. Existe casos de realmente haver uma precocidade, um erotismo exacerbado, mas a gente talvez precise dar o devido desconto, né? As diferenças culturais. Nesse curso, novamente voltando aí a esse curso que eu tomei nas férias, né? Se falou do Havaí.
onde a energia, as geoenergias eram muito fortes. E um casal esteve lá e contando da sua experiência de estar lá e teve uma vivência, a sexualidade foi exacerbada, né? Então, quem sabe isso não possa ser até um objeto de pesquisa para a gente, né? Nos lugares onde realmente há muita energia, geoenergia, e se isso não influiria no comportamento da população, não é isso? Mas, claro, tem que se saber casos e casos, né? Cada caso é um caso. Professor Valdo, eu gostaria de saber sobre o sistema nervoso central. Como é que, digamos assim, uma pessoa pode, ou é o amparador que trabalha a direcionar, a comandar sobre o seu paciente, sobre isso? Qual é a segurança, digamos, que eu tenho se alguém faz isso em mim ou vice-versa? Eu não entendi a pergunta. Como é que é? O que o amparador tem com segurança? Não, qual, né? Eu gostaria de saber sobre o sistema nervoso central. Sim. Né? Qual, digamos assim, que uma pessoa trabalha isso em mim. Escuta, o amparador, ele só entra na questão do neuroectoplasma quando ele vê que a pessoa que pode doar o neuroectoplasma seja eficaz, tem equilíbrio, tem a saúde, a possibilidade. Tudo é feito de caso pensado. Você está entendendo? Eles não erram nisso. Amparador é uma consciência técnica sobre o processo da assistencialidade. Ele não erra nessa história. Então, a gente pode ter inteira confiança naquilo, desde que seja um amparador que você já conhece. Agora, vamos supor que você está aí há vários anos trabalhando com aquele amparador. Você já sabe tudo, ele não é guia cego. Ele é um técnico extrafísico. Então, é uma mão na roda, ajuda demais, é o máximo. Você pode confiar. Entende? Agora, tudo tem que desenvolver um parapsiquismo e assistencialidade. E isso se faz através da TENEPS. Para isso é que tem a técnica da TENEPS, o manual da TENEPS, as coisas todas que nós falamos. Esse caso, o professor coloca quando a pessoa tem toda essa certeza. Não, ela vai desenvolvendo, porque quem começa a praticar a TENEPS acaba chegando nisso. Tá, e quando é feito isso e não tem tudo isso que o professor colocou, qual é Não, aí é loucura das seitas, dessa coisa toda. Isso é assédio grupal. Está cheio disso. Então é loucura. Isso tem muito também. Aí é patologia, é um processo de doença. Professor Valdo, sim. Aqui em cima, no ar. Você já chegou a presenciar algum caso do neuroectoplasma ser utilizado para assédio grupal? Por quê? Por assédio de grupo. Mas isso é a coisa mais comum que tem na vida, né? O que é que se faz na Umbanda, na Quimbanda, esse negócio todos os despachos? Não tem isso. Está cheio de processo de ectoplasmia e efeito físico de todo tipo. Escuta só, uma vez eu vi uma mulher que a turma da parapsicologia estava mexendo, só para você ver o efeito, o que é o processo de efeito físico. Então eles levaram lá para ela ver. Ela falou assim, não, aqui eu tenho que arrumar umas coisas e preparar. Aí ela começou a estender os braços assim, isso na entrada de uma mata perto da fazenda, onde a gente estava. Daí a pouco começou a dar um mau cheiro, começou a aparecer umas coisas tudo preta e atrapalhada debaixo dela. Daí, algum tempo, uns 15 minutos depois, tinha um monturo de sujeira, uns negócios todos, que eram os despachos, que saiu da terra, que sabe, as consciências tiraram da terra para trazer o negócio. Tá, aí ela falou assim, agora vocês podem pôr fogo nisso tudo. Ela se afastou, eles meteram fogo no negócio tudo. Tudo era despacho. Agora veja, com o tempo ficou aquela massa preta, como se fosse de carvão, aquele monte de coisa tirado da terra. Todo mundo viu. Isso era de manhã, 9 horas da manhã. Sol lá em cima, no céu. Isso é que é efeito físico. Agora, eu falei assim, essa aí é a arigoa da história. Ela equivale ao arigó, fora de série.
Agora, o que se passa? Ela tinha relação com isso, que ela trabalhou muitos anos lá, mas era equilibrada e tinha muito efeito físico. Agora, o melhor da história, essa senhora, ela já tinha mais de 50 anos, aparentemente, se olhar para ela, você não dava valor nenhum. Era baixinha, magra. Mas agora, de uma segurança, uma autodeterminação que... Entende? Agora, pela situação dela, a gente sabia, por causa da família, o povo tudo morria mais cedo, a gente sabia também que ela ia morrer, ela dessomou logo, daí a pouco. Por outros processos, por causa de coração da família, todo mundo sofria daquilo. Mas agora, em matéria de efeito físico, uma das maiores que eu vi na minha vida. Agora, sair aquilo tudo e fazer... Veja bem, não era só a materialização, era o transporte daquilo. Aquilo foi amontoando. A gente via aquilo sair do vazio e o negócio montou aquele troço todo. Aí eles puseram fogo para liquidar com o assunto, para acabar com o poltergeist, os despachos, a coisa toda que tinha no ambiente. Melhorou tudo. E eu vi tudo isso. E tinha gente também que viu, do Rio, lá que era da parapsicologia. Então, por aí você vê o que é que não pode, tem coisa muito mais séria do que a gente pensa. Em matéria de efeito físico, tudo é possível, depende da força da pessoa. Agora, a energia que essa senhora mexia em torno era impressionante. Agora, você via direitinho que vinha energia da mata, o negócio todo, para fazer aquilo ali, por causa da ectoplasmia, não era só dela, era lignino. Eu mesmo senti energia na hora. Professor Waldo, I'm studying ectoplasma and poltergeist. Can you say if there's any relationship, link, connection between poltergeist and ectoplasma and the sexual energy? Yes, all the time, all the and time. The relationship all the between, cases, yeah. all the realities about that, all the phenomena. What is the relationship to sexual energy? Yeah. Not all yet. the time. The energy is the basis of the universe, of the cosmos. Ela quer saber qual a relação entre a energia sexual e o ectoplasma. Qual? O sexo chakra é energia. Qual o problema? Tudo é energia. O chakra todo é energia. Pré-kundalini, kundalini, sexo chakra, tudo é energia. Eu não sei se ela acompanha, mas a questão também da sexualidade ser um momento na adolescência de alta potencialização energética. Talvez seja nesse sentido. Não, a autopotencialização da pessoa não é na adolescente, é depois. Eu falo da pessoa não ter equilíbrio, de estar... Ah, não, isso aí já é outra coisa. Um isso aí processo. Ela está virando gente. A hora Exato. que está virando gente é o processo da transição biológica, isso demora da alteração. Sim, mas tudo é energia. Energia bem cuidada, energia mal cuidada, energia mal aplicada, energia bem aplicada, tudo varia. Cada caso tem que ser estudado. O maior desenvolvimento de dinâmicas a partir de determinado momento aqui nas nossas ICs, né, e por todos nós, ele tem potencializado muito todos esses tipos de desenvolvimento sadio. Não é isso? O caminho é esse, pelo menos a intenção é essa, né? Para melhorar o óleo pensante, para fazer isso. Uhum. Na sua perspectiva, nós não nos antecipamos nisso, por quê? Não, existe aquilo lá, ó. Autotransafetividade. Aquilo é para acabar com a sexualidade e a afetividade burrinha que tem por aí. Uhum. É a pessoa superar isso aí, pensar grande. É o problema da cosmovisão evolutiva. Tá. Ponto de vista do psicossoma. A transafetivologia é a hora que o mental soma domina o psicossoma. Aí o resultado é a transafetividade. Esse é um caminho sério. Agora, eu quero agradecer muito a nossa professora Verônica por tudo que você fez. Faça favor, dá um sorriso, que você está muito séria. Dá um sorriso aí final, para a gente ver o seu sorriso. Muito obrigado por tudo. E eu espero outros verbetes aí da Bahia, ok? Vamos nessa. Ok. Certo? Obrigado.
Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 157 assinaturas no livro de presença, 21 perguntas presenciais, 20 perguntas respondidas online. Hoje temos 4 recados. Watson, evento IAC, Tony, audiobook, Alexandre, CP3, Pro Campus de Infecciologia, Rosa, programa Verbetografia. E antes, os amigos da Enciclopédia. Boa tarde. Nós, da equipe do programa Amigos da Enciclopédia, estaremos no Balanço Existencial durante esses dias de curso, recebendo vocês, participando junto com vocês, para quem deseja saber mais sobre o programa, se associar, renovar sua assinatura, conhecer os benefícios, as vantagens de ser amigo. Então, quem está no curso, por favor, pode me procurar lá. E quem não está no curso, está aqui no CAEC, na recepção aqui do CAEC, todas as informações podem ser fornecidas. A gente conta com vocês. Muito obrigada. Olá, alô. Boa tarde a todos. Estou aqui em nome da IAC e do CAEC para convidar a todos para uma palestra pública que vai ter agora no dia 14, aqui no Salão de Eventos do CAEC, sobre a evolução e reurbanização no Holopensene francês. Essa palestra vai ser ministrada pelo professor Rodrigo Montenegro, da IAC Londres, que trabalha diretamente com a França, e ele vai estar agora aqui no dia 14 de fevereiro, aqui no auditório do CAEC, das 19 às 21 horas, falando sobre o Holopensene francês, sobre os trabalhos da Conscienciologia na França, aspectos da reurbanização na França, histórico e estudos de caso, amparadores na França, de Rousseau, a própria Serenona Monja, e o professor Rodrigo Montenegro, então, ele vai estar no dia 14, às 19 horas, aqui no auditório do CAEC, para essa palestra sobre o Holopensene francês, e a gente conta com a presença de todos que estiverem aqui na Cognópolis, Foz do Iguaçu. Obrigado a todos. Boa tarde a todos. Queria dizer que agora vocês poderão estudar um pouco sobre a Conscienciologia enquanto vocês andam de esteira, porque foi lançado o audiobook do Projeções da Consciência, certo? É um CD onde tem a narração dos relatos projetivos do professor Valdo Vieira, em áudio, tá? É uma produção em conjunto com a Editares e a Comunicons. Esse material ele foi todo gravado nos estúdios da Comunicons, então tem uma equipe aqui de pessoas que participou dessa produção. E o professor Valdo também faz aqui uma entrevista inédita, onde ele conta o contexto no qual essa obra, Projeções da Consciência, foi escrito. Tá? Esse material já está disponível na Epígrafe e também no Shopcons. Obrigado. Boa tarde a todos e todas. Estamos aqui para convidá-los a participar do próximo ECP3, a ser realizado em Foz do Iguaçu, nos dias 19, 20 e 21 de julho. Os recursos deste ECP3 serão integralmente investidos na instalação do primeiro campus de infecciologia do planeta. O EPICOM será o professor Hernande Leite, o valor da inscrição é de R$1.000, pode ser parcelado em até 10 vezes, e você pode fazer a inscrição através do site www.ecp3.com.br. É importante a gente ressaltar que o ECP3 é uma grande oportunidade para nós convidarmos família, amigos, para vivenciar os campos energéticos assistenciais avançados. Haja visto que o ECP3 é um curso que não tem pré-requisitos. E é uma grande oportunidade também para que todos nós possamos fazer a nossa assinatura energética na instalação do campus de infecciologia. Então, o site para que você possa fazer a inscrição é www.ecp3.com.br. Obrigado. Boa tarde a todos. Estamos convidando você, que é residente de fora de Foz do Iguaçu e que quer participar da Enciclopédia da Conscienciologia, para participar conosco aí do programa Verbetografia EAD, totalmente EAD, que vai ser iniciado agora no dia 28 de fevereiro. São 12 semanas, cada semana a gente libera 2 horas de aula vídeo, que a pessoa assiste no momento que ela puder, em casa, no horário que ela tiver, né, de folga para assistir, e toda quinta-feira, de 7h30 da noite às 9h30 da noite, a gente tem um encontro online para tirar todas as dúvidas
e para também discutir a produção semanal dela. O que a gente pode dizer é que, de modo geral, a pessoa que semanalmente apresenta, né, manda para a gente discutir na aula online o seu trabalho, que em 3 meses ela consegue terminar o seu verbete e enviar esse verbete para a equipe de revisão, dar o andamento no processo de publicação e defesa do verbete aqui no tertuliário. Então, a gente convida vocês, a gente pede para que vocês, se tiverem interessado, fazerem logo a inscrição, porque a gente vai começar a liberar as aulas bem antes do começo do propriamente dito, ou seja, a gente vai começar a liberar essa semana já, porque o processo de aprovação de título, ele é demorado e a gente sugere que a pessoa já entre no programa Verbetografia com o seu título aprovado. Então, aquelas pessoas que estão interessadas em escrever o seu verbete, procurem a recepção do CAEC, o telefone é 3525-2652, né? E o código de área é 45. Tá? Obrigada. O verbete da manhã é rendimento consciencial, especialidade proexologia. Autor, professor Fausto Camargo. Obrigada e boa tarde a todos.